Olá, meu nome é Matheus Lacchitini, tenho 12 anos e neste momento da minha vida passo pela adolescência, passo pelo meio de um dos contrastes da vida, onde saio da infância e começo a caminhar para ser um adulto. Não sou um adulto e também já não sou mais uma criança. Hoje, eu gostaria de pensar sobre o bem e o mal. Na avançada idade dos meus 12 anos, venho refletindo muito sobre as dualidades da vida, assim como o bem e o mal, e tudo que é contrário em mim e na vida. Entre o bem, desejado por todos, e o mal, que todos repudiam e o querem longe, há um contraste. São dois opostos, duas qualificações, mas que ainda residem um dentro do outro. Uma prova disso é o Inhotim, que não pôde mais ser o vilarejo que era, para se tornar o maior museu a céu aberto do mundo. Estive recentemente em experiência junto com os meus colegas e professores em Brumadinho, Minas Gerais, onde fui pela primeira vez no Inhotim e visitei o Córrego do Feijão, outro vilarejo localizado no município de Brumadinho. Foi uma experiência única. Presenciei cenários completamente diferentes, testemunhei beleza e destruição. A cidade de Brumadinho recebe dois grandes destaques no cenário mundial. O primeiro e mais colorido deles é o Inhotim, o maior museu a céu aberto do mundo. Já o segundo é a maior das duas, que aquela população foi obrigada a carregar na memória e na matéria. Uma tragédia-crime, o rompimento da barragem de Rejeitos. Ambos capítulos importantes da história de nosso país. Em Brumadinho, eu vi o bem e o mal, o Inhotim e a tristeza, a população e a lama, a arte e destruição, a alegria e a ausência. O Inhotim, lugar surpreendente, casa para os artistas e suas obras, é a manifestação dos contrastes. Onde antes era um vilarejo, hoje é uma galeria. Onde antes havia Mata Atlântica e Cerrado, hoje há jardins bonitos pelas mãos do Burle Marx. Onde antes as pessoas passavam nos ônibus, todo dia, de um jeito incrível, presas na parede, pelas mãos do artista Rigoberto Torres. Talvez você não conheça o Inhotim. Se não conhece, deveria. Talvez você não tenha nenhuma ligação com as pessoas do Córrego do Feijão ou de Brumadinho, ou dos muitos distritos e vilarejos de lá. Eu já visitei Inhotim e tenho um grande laço de afeto em Brumadinho. Eu tenho histórias em Brumadinho. Quando menor, ia para a casa de minha tia. Ela era incrível, um doce de pessoa, e me ensinou uma nova forma de rezar. Fazia uma farofa deliciosa. Eu adorava minha tia. Uma vez, me mostrou uma foto de uma semana antes da tragédia. Não sei se me enviou ou se me mostrou em Belo Horizonte, em que aparecia uma nuvem, em formato de anjo, em cima da barragem que se rompeu na semana seguinte, por conta da mineração. A mineração é importante para a economia brasileira. Ela dá um faturamento de 38 bilhões de reais por ano. O Brasil é dependente da mineração. O Brasil produz 1,1 bilhões de toneladas de minério por ano. Precisamos da mineração para viver. O que se faz com o minério de ferro vai desde celulares até o meu aparelho. Como diria Carlos Drummond de Andrade, tem 80% de minério na alma. Esta tragédia poderia ser evitada. A mineração poderia ter sido conduzida melhor. Poderíamos ter 275 pessoas vivendo ainda conosco. A mineradora, antes da tragédia, poderia ter construído uma barragem de um jeito diferente. Uma nova forma de armazenar o rejeito, não de forma úmida. O Brasil é o único país que ainda armazena rejeito de forma úmida. A mineradora também poderia ter construído a barragem em um lugar mais estratégico, não em cima de uma comunidade de pessoas. Minha tia não foi atingida pela barragem, mas, como todos, ficou assustada. Minha tia ficou muito assustada. E, a partir daquele ano, ela começou a desenvolver uma doença psicossomática, o lúpus. Não sei se a tragédia ajudou no desenvolvimento da doença, mas eu penso nisso até hoje.
Tive vários momentos felizes em Brumadinho, viagens, jogos, momentos com a família. Mas também tive momentos tristes e de reflexões, como quando soube da doença de minha tia, ou como a visita ao distrito de Córrego do Feijão. Mais uma vez, me ajudando a concluir que Brumadinho é, para mim, certamente, um grande contraste. Tenho boas lembranças de Brumadinho, de minha tia, principalmente, que acabou falecendo em 2020. Amo a cidade de Brumadinho e guardarei com muito carinho essa cidade, que até hoje segue provocando contrastes em minha vida. E minha conclusão é que em nossa vida vivemos entre o bem e o mal. Eu transito entre ser um adulto e ser uma criança. Às vezes me comporto como adulto e às vezes como criança. Como nós transitamos entre o bem e o mal na nossa vida. Obrigado.